E ontem, Elivaldo, finalmente aconteceu o anúncio da exoneração de Gustavo Bebiano do comando da Secretaria-Geral da Presidência da República. Está aí o ministro que ficou apenas 49 dias no cargo. É o primeiro-ministro de Bolsonaro a ser sacado, digamos assim, da equipe dele, né? Foi exonerado ontem. O anúncio foi feito à tarde pelo porta-voz da presidência, Otávio Rego Barros, mas mesmo antes do anúncio oficial, está aí o porta-voz da presidência, que inclusive respondeu algumas... Desculpa, é Bebiano ainda. O porta-voz da presidência que inclusive respondeu algumas perguntas dos jornalistas, mas antes mesmo do anúncio oficial, o próprio presidente Jair Bolsonaro gravou uma mensagem para ser veiculada nas redes sociais com elogio ao agora ex-ministro Bebiano. Agradeço ao senhor Gustavo pelo esforço e empenho quando exerceu a direção nacional do PSL e continuo acreditando na sua seriedade e qualidade do seu trabalho. Reconheço também sua dedicação e esforço durante o período que esteve no governo. Como presidente da República, informo que, na data de hoje, tomei a decisão de exonerar o senhor ministro-chefe da Secretaria-Geral. Desejo ao senhor Gustavo Bebiano meus sinceros votos de sucesso em sua nova jornada. Disse o porta-voz que o motivo foi foro íntimo do presidente Jair Bolsonaro. E o vice-presidente Hamilton Mourão, Elivaldo, ontem em entrevista disse que pode existir mais coisa nesse motivo da exoneração do que a denúncia feita de envolvimento de desvio de recursos para candidaturas laranjas do PSL nas candidaturas do ano passado. Pode haver algum outro motivo aí envolvendo essa relação do presidente Bolsonaro com o ex-ministro agora Bebiano e, claro, dentro dessa relação o envolvimento do filho do presidente, que também tem uma participação fundamental nessa demissão. É bom que não é, Nádia? Porque essa crise que demorou bastante para ser solucionada, acabou expondo negativamente o governo no momento importante da busca pela estabilidade política, sobretudo na relação com o Congresso Nacional. Hoje, por exemplo, chega ao Congresso o pacote anticrime do ministro Sérgio Moro, são propostas que também vão gerar uma certa polêmica. A proposta vai exigir um poder de articulação afinado, governo, Câmara, e amanhã chega ao Congresso Nacional, à Câmara Federal, a proposta de reforma, de reforma da Previdência. O próprio presidente Jair Bolsonaro vai entregar. Ele que passou lá mais de 20 anos no Congresso, conhece bem, a exemplo do antecessor, Michel Temer, conhece bem como funciona a tramitação de matérias importantes na Câmara Federal. Ele mesmo vai ter esse gesto para tentar transformar esse episódio Bebiano, Nádia, numa espécie de página virada no seu governo. Águas passadas. O esforço tem que ser nesse sentido. Do contrário, ficar alimentando e deixando sempre surgir fatos novos. Só quem perde com isso é o presidente e o governo. Eu imagino que ele quer limpar essa agenda o mais rápido possível. Até porque, Nádia, não é a primeira vez que o ministro é fritado nos primeiros dias de governo, né? O jornal O Globo destaca na edição de hoje, em primeira página, uma espécie de ranking de frituras de ministros. E cita alguns casos. Por exemplo, Romero Jucá, no governo Temer, passou só 11 dias. É o recordista. O recordista. Bebiano não quebrou esse recorde. Passou 49 dias, é o segundo ministro. Depois, seguido de José de Castro Ferreira, no governo Itamar Franco, que passou 125 dias. Antônio Palocci, na era petista, no governo Dilma, passou 158 dias, é o quarto. E o quinto, Francisco Dornelles, que passou 164 dias no governo Sarney. Ele era parente até do presidente Tancredo Neves, faleceu, assim, inesperadamente. Ele acabou ficando no início só do governo Sarney, depois pediu para sair, acabou sendo fritado na equipe aí dos anos 80. E ainda tem dois casos, Nádia, que ministros foram barrados na nomeação. Cristiane Brasil, no Ministério do Trabalho, você lembra ali no governo Temer? E um pouquinho antes, o ex-presidente Lula, que chegou a ser nomeado ministro da Casa Civil do governo Dilma. Não chegou nem a assumir o cargo. Ali foi confusão grande. Bota confusão nisso. Então não é a primeira vez que acontecem esses casos de frituras de ministros ou quase ministros. Bom, vai assumir então a Secretaria-Geral da Presidência da República, no lugar de Gustavo Bebiano, o general da Reserva, Floriano Peixoto Neto. Tá? E ele que também é um homem de confiança do presidente Jair Bolsonaro e passa a ser agora o 8º militar muito próximo, 8º militar ministro e com atuação muito próxima do presidente Jair Bolsonaro. Agora quem está ali em volta do presidente, apenas um civil, apenas o ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni. Todos os outros são militares e o capitão vai mandar no general.
Pois é, exatamente. Aliás, o da patente, do ponto de vista da hierarquia militar, a patente mais baixa é do presidente, curiosamente, do presidente né? Jair Bolsonaro. O presidente Jair Bolsonaro, o Elivaldo já falava aqui, e ele hoje volta a comandar a reunião ministerial de governo. O encontro do Conselho de Governo será pela primeira vez com a presença de Jair Bolsonaro desde que foi submetido a uma cirurgia em São Paulo no mês de janeiro e após a demissão de Gustavo Bebiano. Durante o afastamento de Bolsonaro, o Conselho teve 2 reuniões comandadas pelo vice-presidente da República, Hamilton Mourão. Em meio à crise que atinge o governo, Bolsonaro quer enviar ainda nesta semana, como já disse aqui também o Elivaldo, ao Congresso Nacional, o pacote anticrime e anticorrupção elaborado pelo Ministério da Justiça, especialmente pelo ministro Sérgio Moro, além do texto da reforma da Previdência, que deve ser entregue pessoalmente amanhã ao Congresso, à Câmara dos Deputados, pelo presidente Jair Bolsonaro. Elivaldo, vamos à última de hoje. Olha, Nádia, nessa situação de busca de fortalecimento de partidos, o PSD investe no PHS piauiense, especialmente o de Teresina. O deputado Georgiano Neto, ele iniciou conversações com a vereadora Cida Santiago, buscando a migração da vereadora, que é do partido que não atingiu a cláusula de desempenho, já para a eleição municipal do ano que vem. Pré-candidatíssimo a prefeito, Georgiano Neto quer fortalecer o seu partido, o PSD. Aí também aparece o ex-vereador Tiago Vasconcelos. Conversei com ele via rede social ontem à noite e ele apenas disse que não tem ainda entendimento nenhum com qualquer outra legenda para tentar migrar, buscando aí uma alternativa partidária para ir. Aí só a vereadora Cida Santiago. O próximo passo será uma conversa nesta quarta-feira com o presidente estadual do PSD, o deputado Júlio César Lima. Ela já está com um pé no PSD, mas ainda falta o outro. Tá certo, Elivaldo. Até logo mais ao meio-dia no Jornal do Piauí. É isso, Nádia. Até mais tarde. Então. Jordânia. Até amanhã aqui no Notícia da Manhã. Com certeza. E já na coluna Tempo Real, no abraço. cidadeverde.com e na rádio Cidade Verde, no Acorda Piauí. Tem mais? Na revista também, Cidade Verde. Tem mais, Elivaldo? Na pelada do final de semana com os amigos da ABB. E por aí vai.